Muito bem. Vamos lá, questão 5 agora, pessoal. Ainda do livro do Ciscato. É o livro texto que vocês estão usando. Não é ainda, não faz parte do exercício proposto, tá? Que o exercício proposto que eu chamo é uma seleção, né, de questões fora do, do do livro, né? De você. Até porque esse Ciscato, os exercícios deles são curtos, né? Então eu sempre gosto de fazer uma lista de exercícios maior para vocês estudarem, tá bom? Então vamos lá. É, Vamos lá. Considere o gráfico a seguir que mostra o número de átomos de hidrogênio em função do número de átomos de carbono em dois tipos de hidrocarboneto. Então ele já está dizendo que é dois tipos de carboneto. Aqui nós temos o hidrocarboneto 1 e o hidrocarboneto, o X, né? X, ó, o azulzinho é o X, a linha azul é o X. E essa linha meio alaranjada aqui, ó, vai ser o Y. São dois hidrocarbonetos. Muito bem. Ó. Em seu caderno, faça a associação correta entre as curvas X e Y, curvas X e Y, curva X azul e Y meio alaranjada, né? E os dois tipos de hidrocarbonetos a seguir, ou seja, quem é alcano e quem é o alceno, tá bom? Quem é alcano e quem é o alceno. Como é que a gente vai descobrir isso? Ó, quando eu tenho 4 átomos de carbono, quando eu tenho um átomo de carbono, eu tenho 4 hidrogênio. Essa linha aqui é número de átomos de carbono, o eixo X, e o eixo Y, não curva, estou falando agora de eixo, tá? Curva Y, na verdade é uma reta, né? E uma reta X. Mas aqui eu tenho eixo X, né? Que está representado no plano cartesiano, essas duas retas, e o eixo Y, ok? No eixo X eu tenho o número de átomos de carbono e no eixo Y eu tenho o número de átomos de hidrogênio. Então veja bem, quando eu tenho um carbono, qual o número de átomos de hidrogênio? 4. Quando eu tenho 2 carbonos, qual o número de átomos de hidrogênio? 6. Quando eu tenho 3 carbonos, qual o número de átomos de hidrogênio? 8. Então você pode perceber que por exemplo, 1 carbono, 4 hidrogênio. 2 carbonos, 6 hidrogênio. Eu estou falando apenas na curva X, tá bom? Na reta X. 2 carbonos, 6 hidrogênio, 3 carbono, hidrogênio. Você pode perceber que o número de átomo de hidrogênio é o dobro mais 2. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, ó. 7 carbono. O número de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Quer ver? 2 vezes 7, 14. Mais 2, 16. Vamos ver se dá 16, ó. Não, ó, dá 16. Aqui, ó. 16. Tá bom? Então, o que que acontece? Essa curva aqui é para os alcanos. Lembra dos alcanos? Aí, novamente, ó, eu pedi para vocês não memorizassem, mas eu digo, mas memorizar é bom. Então, esse CnH2n mais 2 é a fórmula geral dos alcanos, pessoal. Tá bom? Dos alcanos. Sempre o número de hidrogênio, ele vai ser o dobro mais 2. No caso dos alcanos, tá bom? O dobro de carbono somado com 2. O número de hidrogênio vai ser esse aí. Então eu posso dizer com segurança que essa reta X está para alcanos. Tá bom? Já comecei a responder. O X é para alcanos, tá? E o Y, vamos ver. O Y vai estar para o alceno, lógico. Vai estar para alceno. É a outra alternativa que falta, né? E só tem 2. Mas vamos verificar aqui, ó. Quando eu tenho 2 carbonos, eu tenho 4 hidrogênio. Ou seja, o dobro. Quando eu tenho 3 carbonos, eu tenho 6 hidrogênio. Ó. Se eu tiver 9 carbonos, eu vou ter 18 hidrogênio. Quer ver? Ó? 18. Aqui, aí vem para cá, 18. Tá vendo? Então, qual é a fórmula geral dos alcenos? É o CnH2n. O CnH2n 2n é a fórmula geral para os alcenos, tá? O número de hidrogênio é o dobro do número de carbono, não é o dobro mais 2. O dobro mais 2 é para os alcanos. O número de hidrogênio é o dobro do de carbono para os alcenos, tá bom? Então, o X, essa curva, ou a gente chama de curva, né? Mas eu sei que é uma reta. Essa reta
né? X, azulzinha, ela é a reta dos alcanos. E o Y é a reta dos alcenos. Tá bom? Ok? Vamos para a última. Considere, só lembrando, né, pessoal, copie a questão. Esse gráfico, se quiser desenhar, desenhe. Não tem problema também. Você se familiariza com os termos que são abordados aqui na questão. Estou sempre repetindo isso para vocês. Tá bom? E a resolução é uma coisa muito simples. Tá? Então não tem muita dificuldade, nem muita coisa para escrever não. Mas eu escreveria a questão e a resolução também. Tá bom? Vamos para a última aí. A última e a sexta desse grupo de exercício aqui, né? O grupo de exercício proposto pelo autor do livro que a gente utiliza, né? Em sala de aula. Considere a afirmação, ó, a utilização do carvão mineral, tá? Tem como único fim a geração de energia. A afirmação é correta? Sim ou não? Justifique sua resposta. Então vamos ver. Vou repetir aqui essa questão aqui, tá? Deixa eu botar aqui a caneta que saiu. Considera a afirmação. A utilização do carvão mineral, tá? Tem como único fim a geração de energia. Queima para produção de energia. É claro que o carvão mineral pode ser usado para obtenção de energia. Um exemplo, pessoal, é a rolha, que é um tipo de carvão mineral muito rico em carbono, tá certo? Que pode sofrer um processo de queima, né, mas queima de aquecimento, na ausência de oxigênio, tá, pessoal? Então, se vai haver um aquecimento desse carvão mineral, como é o caso da rolha, né, na ausência de oxigênio, quer dizer que ele não vai sofrer combustão. Quando sofre combustão, ele é convertido em CO2 e oxigênio, né? Então, nesse caso, havendo essa queima controlada na ausência de oxigênio, a temperatura em torno de 1000 graus, tá bom? 1000 graus, vai gerar 3 frações. Frações, né? Semelhantes ao no caso lá do petróleo, né? Porque essas frações não é composta por substâncias puras, tá? São misturas, tá? A fase gasosa, quando se aquece, essa rolha, aí eu estou explicando, né? Essa questão do carvão mineral, pra você entender. A fase gasosa, ele é composta por vários gases. Dentre eles você pode ter o gás hidrogênio, o gás metano e o monóxido de carbono. Esses 3. Mas pode ter um pouco também de ácido sulfídrico, né, que é um componente à base de enxofre. Tá? Então você pode ter metano, hidrogênio, né, e monóxido de carbono. No passado, essa fração gasosa era utilizada para a produção de energia, iluminação, né? Iluminação pública e também na utilização de fogões domésticos, né? Para poder cozer, né? Alimento, tá? Fração gasosa. Existe a fração também líquida. Essa fração líquida, ela é rica em compostos à base de nitrogênio, né? Sais de amônio, por exemplo. Aí essa rolha é utilizada também como fonte. Veja bem que eu já dei digamos assim, o primeiro uso, né? A fase gasosa é utilizada como combustível, tá? Tanto para iluminação pública como para cozer, né? O combustível para alimentar fogões, né? Domésticos. A fase líquida, porque lembre-se que a rolha, quando ela é aquecida a 1000 graus na ausência de oxigênio, ela produz 3 fases aí. Uma fase gasosa, já falei, né? Metano, ácido sulfídrico, hidrogênio, que é utilizado para a produção de energia, tá? A fase líquida, você tem ela é rica em sais à base de amônio. Amônio é rico em nitrogênio. Nitrogênio, fertilizante. Tá sacando aí? Então a rolha, fase gasosa para a produção de energia, a fase líquida para a produção de fertilizantes nitrogenados, já que é rica em sais de amônio, e a fase sólida, que é chamada de alcatrão, né? Não é bem uma fase sólida, é um líquido mais escuro, um líquido viscoso, né? Ele é fonte de compostos aromáticos de grande importância para a indústria química, como por exemplo, para a síntese de detergentes, medicamentos, corantes, né? Defensivos agrícolas, plásticos, né? Plásticos também, né?
adesivos, perfumes e outras coisas, tá bom? Então, se nós já sabemos que o carvão mineral, como exemplo, a rolha, né, apresenta como, digamos assim, um fim, não é único, o fim do carvão mineral rolha não é único, ele pode servir para produção de energia, pode servir para produção de fertilizantes nitrogenados e pode servir para produção de outros, né, produtos utilizados na indústria, é o caso do detergente, tá bom? Defensivos agrícolas e plástico, tá bom? Já dei um toque aqui, né, com relação à função ou uso, né, uso do carvão mineral, como exemplo da rolha. Aí, o que é que a questão diz? A utilização do carvão mineral tem como único problema, tá, é aqui, fim a geração de energia. A afirmação é correta? Não. Vocês vão escrever não. Ela não é correta, né? Não. Então vamos escrever aqui, ó. Não. Opa. É para ter só um ponto final aqui. Deixa eu apagar esse ponto aqui de cima. Ok. Então a resposta é correta. Não. Agora vamos justificar? Por que não? Então nós podemos dizer aqui, ó. Porque, tá? A rolha se escreve com H. Aí eu vou botar aqui entre parênteses, carvão mineral, é um tipo, né, de carvão mineral. Tá entendendo? Eu estou indicando que essa rolha é um carvão mineral. Tem como uso, aqui não precisa nem você dizer que vai ser aquecido na ausência de oxigênio a 1000 graus de temperatura, não precisa, né? Você já vai uma coisa mais curta e grossa, vai direto ao ponto. Eu disse que não, essa afirmação ela não é correta, e agora eu vou dizer por quê. Porque a rolha, que é um tipo de carvão mineral, tem como uso, deixa eu apagar esse, tem como uso o quê? Aí vamos dizer as 3 finalidades, tranquilo? Tem como uso a produção de energia, é o caso do principal componente, né, da fase gasosa, que é o metano, né? Produção de energia. Aí já na fase líquida, de fertilizantes nitrogenados. Nitrogenados. Base de nitrogênio, lógico. E outros produtos industriais. É o caso do alcatrão, né? Opa, industriais. Eu botei um L aqui. Deixa eu apagar. Não é fácil escrever com essa caneta. Industriais. Tá bom? Eu vou botar aqui em parênteses. Aí você pode dizer plásticos. Pode botar defensivos agrícolas, né? E detergentes. Pronto. Vou botar aqui detergentes. Né? Defensivos ou agrotóxicos, né? Tem gente que não gosta do termo do agrotóxico, né? Defensivos. Não é defensivos. Defensivos agrícolas. Vamos parar por aqui. Pronto, tá justificado. Agrícolas. Tá justificado. Tá bom? Tá ok, pessoal? Né? Então, já justificamos aí que o carvão mineral não tem só como objetivo a produção de energia, né? Energia, fertilizantes nitrogenados, plásticos, detergentes, entre outras coisas, tá bom? Ok? Então, nesse caso aí, vamos ficando por aqui. Tá resolvida essa questão 6 e a gente vai passar agora para os próximos vídeos
para resolução de exercícios propostos, que aí nós vamos envolver, vai ser um exercício mais abrangente que vai envolver nomenclatura, tá bom? Porque o nosso livro-texto não abordou nomenclatura desse exercício do capítulo, né? Desse capítulo, tema 2. Capítulo 3, tema 2. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês, pessoal. Um grande abraço.